Já a gente volta para a Câmara dos Deputados, mas a gente continua em Brasília. A possibilidade de uma aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso reacende as discussões e as articulações políticas também em torno de uma nova indicação ao Supremo Tribunal Federal. Repórter Janaína Camelo chegando, o Planalto Judiciário já se movimenta em torno de possíveis candidatos, mas o ministro nem saiu ainda, nem confirmou que vai sair. Boa noite, bem-vinda. Pois é, né, Tiago? Muito boa noite para você. O ministro não afirmou nada ainda, né? Realmente, até porque o ministro está indeciso, viu, Tiago? Ele tem falado muito apertamente sobre esse assunto ultimamente. De qualquer forma, ele tem direito a ser ministro do STF, a continuar como ministro do STF até 2033, que é quando ele completa aí 75 anos de idade, aí ocorre ali a aposentadoria compulsória. Mas ele tem dito o seguinte, que é muito difícil realmente deixar o Supremo, mas que a vida tem espaços alternativos ali e que ele estuda, sim, essas possibilidades. Mas em recentes conversas com a imprensa, ele também tem falado que não tem intenção de deixar o STF, enfim, ele sempre deixa na dúvida ali. E diante dessa aparente indecisão, o Palácio do Planalto, de fato, se prepara para caso algo aconteça. E um nome, Tiago, que sempre esteve no radar, isso não de agora, desde a época ali da indicação de Flávio Dino, é do ministro da Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias, que é uma pessoa muito leal ao presidente Lula, não é de hoje, de muitos anos. A gente lembra que Jorge Messias, ele foi o subsecretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil do governo de Dilma Rousseff. Ele é o chamado Bessias, que ficou conhecido ali naquele áudio, aquela gravação de telefonema entre o Lula e Dilma na época da Lava Jato, que foi grampeado, ele acabou sendo grampeado por determinação de Sérgio Moro, onde Dilma fala o nome do Messias, mas acaba saindo Bessias, né? E isso ele ficou acabando ganhando notoriedade na época por conta disso. E aí, anos depois, ele foi indicado ali ministro da Advocacia Geral da União. Além disso, ele também é evangélico, isso seria também uma vantagem ali para o governo Lula. De qualquer forma, Tiago, seria, numa antecipação da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, seria uma oportunidade para o governo Lula fazer mais uma indicação para o Supremo Tribunal Federal, porque os próximos ministros que vão se aposentar somente na próxima legislatura. O próximo presidente da República vai poder fazer essas indicações. A gente não sabe como é que vão ser as eleições no ano que vem, né? Então, o próximo ministro a se aposentar, por exemplo, é o ministro Luiz Fux, isso em 2028. No ano seguinte, a ministra Carmen Lúcia, em 2029 e 2030, o ministro Gilmar Mendes. Tiago, mas aí a gente vai esperar para ver, né, o que vai acontecer. Claro, sem dúvida. Ô, Janaína, ainda sobre o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Corte passe a receber atualizações diárias sobre o uso de tornozeleiras eletrônicas de inúmeros que estão sendo monitorados pela polícia e, obviamente, pelo Supremo, como foi a determinação. Por quê? Pois é, são despachos, vários despachos, Tiago, das últimas horas. E acabou chamando a atenção, sim, porque é uma determinação, todos esses despachos, o ministro ele dá a mesma explicação ali. Diz que determinando as secretarias penitenciárias, também as polícias penais ali, para que enviem diariamente aqui para o STF relatórios sobre o monitoramento de quem está usando tornozeleira eletrônica, isso com relação a alguns alvos de alguns processos. Muitos deles das ações penais ali, da denúncia de golpe, do caso de golpe. Então tem Mauro Cid, tem Silvinei Vasquez, Felipe Martins, Anderson Torres também. Então tem condenados, tem outros que são réus, tem outros que são de outros processos, como por exemplo o Fernando Collor, ex-presidente que cumpre prisão domiciliar, Chiquinho Brazão, no caso do assassinato de Marielle Franco. O ministro ele é bem sucinto ali na explicação, ele não dá muitas razões, Tiago. Ele diz somente que é necessário ali para que esse relatório indique eventuais violações, eventuais falhas com relação a essa medida cautelar de usar tornozeleira eletrônica, mas chamou sim a atenção porque foram várias decisões, vários despachos ao mesmo tempo envolvendo várias pessoas em vários processos, Tiago. É isso. Bom, Janaína, você volta em instantes aqui ao Jornal Jovem Pan.